Cada venda que você não faz é uma vida que você não transforma. Eu falo, venda por princípios, não por gatilhos. Conversão de vendas, conversão de vidas. Vendas é espiritual porque você tem que mudar as crenças do seu cliente. Se você evangelizar de uma forma que você não consegue mudar a crença dele, seu cliente não acredita em agência, não acredita em tráfego, você tem que evangelizar ele para ele se converter e falar, agora eu acredito, vou dar esse voto de confiança. Cara, converte ele fazendo ele acreditar que o teu produto, seu serviço é a salvação pra ele. Nunca tinha olhado pra esse lado. Por isso que eu sou evangelista das vendas. Que quando você faz isso, cara, você cria um movimento. Por quê? Você não é só evangelista da tua marca, mas você cria evangelizadores. Sim. Que vão te divulgar. Porque você cria um movimento. Você se torna líder do mercado. Então, quando você vende um movimento, cara, as pessoas seguem a tua bandeira por causa dos seus princípios e seus valores. E é aí que você começa a liderar o mercado. Seja bem-vindo ao Lampaguejando número 53. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui. Hoje falando sobre um assunto que todo mundo gosta, apesar de alguns ainda terem um pouco de aversão, vamos tentar quebrar um pouco isso hoje. Falando sobre um assunto que todos precisam e que eu diria que sem isso nenhuma empresa sobrevive, sequer vive e existe, tá? Hoje vamos falar sobre vendas. Contando hoje com um convidado muito especial, que vai, espero eu, destravar aqui, desmistificar algumas coisas, tá? E eu quero falar sobre o que a gente não vai falar nesse episódio. A gente não vai falar sobre gatilho, a gente não vai falar sobre persuasão, a gente não vai falar sobre convencimento, mas vamos falar sobre vendas. Difícil. Quem é esse cara, Renan? Fala pra gente. Hoje é um episódio da forma que a gente gosta de fazer, que é sem letras miúdas e sem imagens ilustrativas. É a realidade do que a gente vive. E é legal quando a gente encontra pessoas que vivem a mesma coisa que a gente. A gente estava até conversando antes desse episódio começar que o fit cultural, né? Fit cultural, pô. Existiu e isso é bom porque você percebe que você não tá num... Enquanto muita gente tá falando quase que o oposto, você não tá num limbo só você, né? É aquela figura de todo mundo de preto e um pontinho amarelo. A gente acaba, às vezes, sendo esse pontinho amarelo, literalmente, né? Vamos incomodar algumas pessoas hoje, talvez? E o objetivo é confrontar. Confrontar esse assunto e trazer luz sobre uma nova realidade que muitas vezes as pessoas entram no automático e não percebem que dá para ser diferente, né? Então, esse assunto é muito importante. E o convidado hoje tem autoridade para falar, né? Anos de experiência no mercado, alguém que soube se posicionar diferente sobre esse mercado, né? Então a gente percebeu que ele era o pontinho amarelo. Ele é o pontinho amarelo. Né? E isso é muito importante porque o assunto, eu acredito que é um assunto pesado, é um assunto muito obscuro para muita gente. Né? E ele trouxe luz, ainda mais pra gente que já consumiu os conteúdos, e eu acredito que vai ser alguém que vai trazer luz também nesse episódio. Então, hoje tá com a gente aqui o Juanito, o evangelista de vendas. Seja bem-vindo ao Lampaguejando. E eu já trago, vou pedir para você se apresentar e vou pedir para você falar quem é o Juanito antes de ser o evangelista de vendas. Beleza, maravilhoso dia, pessoal. Primeiro, uma honra estar aqui com o Elton e com o Renan. Quem é o Juanito Santos antes de estar aqui como evangelista das vendas? É pai, marido, amigo, irmão, filho, pastor também, está como pastor de uma igreja também, além de empresário, e também filho de Deus, né? Que a gente não pode esquecer que isso... eu sei que tá meio que banal, todo mundo tá falando isso, né? Sou filho de Deus e tal. Só que não tem como fugir disso. É uma realidade que eu vivo de forma integral. Maravilha. A gente fala na agência que não é colocar Deus em tudo, mas não tirar Deus de nada. De nada. Muito bom. Perfeito. Gostei. É o que a gente acredita muito, né? Eu acredito que esse episódio, o objetivo dele é trazer clareza justamente pelo assunto que a gente está trazendo, né? E eu queria entender um pouco de como esse conceito começou no teu coração de ser alguém que vai propagar a marca e através disso gerar esse propósito nas vendas, né? E como isso dá clareza para quem está consumindo. Eu queria que o evangelista das vendas trouxesse essa clareza para a gente de como hoje evangelizar a marca gera clareza em quem está consumindo. Boa, eu já quero começar falando sobre a importância de cada empresário. Não sei se eu olho para vocês, olho ali na câmera. Fica à vontade, pode olhar para gente. Eu só quero dizer assim, o seguinte, é de suma importância todo empresário evangelizar sobre o seu produto e seu serviço. Legal. Isso é uma constância porque evangelho vem do grego ou do latim, como muitos dizem, de boas novas.
É você trazer uma boa notícia. Cada empresário, cada prestador de serviço, ele tem uma mensagem de salvação. É a mesma coisa, vocês são cristãos também e eu sou também. Então, como é que é o evangelho? Qual é o melhor marketing do mundo? Eu falo, cara, vamos lá no cristianismo. Jesus. Todo mundo fala dele, ou espalha dele, fala mal, fala bem, tá falando de Jesus. Mais de 2000 anos depois. Império Romano caiu, impérios caíram, empresas fecharam, mas o nome de Jesus continua sendo propagado. O que ele fez? Evangelizou. Mas o que é evangelizar? Vai muito além daquilo que a gente está falando. Tem a ver com o nosso testemunho, tem a ver com a transformação que a gente gera, e é sobre isso que grandes líderes fazem. Quando você evangeliza a sua marca, quando você evangeliza sobre o seu produto, você não está só vendendo um benefício, você está criando um movimento. E foi isso que Jesus fez. E aí a gente fala, o livro que número 1 de vendas no mundo, a Bíblia. Nossa. Então, tá tudo linkado. Explica isso aí, cara. Por que a Bíblia é o maior livro de vendas do mundo? É o maior livro de vendas do mundo também, e o número 1 de vendas do mundo. Sim. É o livro mais comprado do mundo. Por quê? Quem tem princípios não é escravo de fórmulas. E eu tenho uma frase que até o Renan viu lá, venda por princípios, não por gatilhos. O que eu falo? A Bíblia é o maior livro de sabedoria milenar do mundo. Cara, aonde você vai encontrar de coach, de ferramenta científica, a Bíblia já dizia isso há mais de 2000 anos atrás. Então, tu vê lá, a física quântica fala, tudo aquilo que você está professando vai atrair para você. Pô, a Bíblia já fala. Que palavra tem poder e muitas outras coisas, profetizar, que é o quê? Clamar, você falar coisas. Aí assim, a ciência chega e fala, não, você tem que pensar em coisas de boa coisa. E Filipenses fala lá, pensar em tudo aquilo que é de boa fama, verdadeiro, pensar nas coisas do alto. Cara, a Bíblia já estava descrito ali. Aí tu vê a ferramenta científica. Não, que se você crer, você vai alcançar. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, mas estão ali. Então, cara, e se espera. Sim. Tá tudo ali. Só que vem a ciência e você vê, estuda e tu fala, cara, mas a Bíblia já está dizendo isso. Mas, de repente, a gente tinha um olhar fechado, religioso, e limitando o poder de Deus a tão somente igreja ou fatos espirituais, ir para o céu, e não para a realidade de vida do empresário. E eu falo que todo empresário vive pela fé, ainda mais num país como o nosso. Você não sabe o dia de amanhã, tem que ter, cara, pela fé, que esse negócio vai virar, vamos transformar muitas vidas. É isso, você não tá vendo a saída, mas, cara, eu tenho fé que isso vai dar certo. Então, trazendo isso, a Bíblia já diz sobre muitas coisas, sobre todas as áreas da nossa vida. Se a gente olhar, tem tudo ali. Só que você tem que ter o olhar certo. Por quê? É o mesmo livro de 2000 anos. Mas a gente vai mudando. Nós vamos sendo transformados à medida que vamos meditando, à medida que vamos aprendendo sobre ela e tendo interpretação de vida. Por exemplo, hoje você é pai. Hoje, quando você for ler a Bíblia, você vai ler sobre uma nova ótica. Hoje você é casado. Quando você vai ler a Bíblia, é uma nova ótica, porque você não entendia a realidade de ser marido, você não entendia a realidade de ser um pai, você não entendia a realidade de ser um empresário. Então, quando você lê sobre a ótica de um empresário, quando você lê sobre a ótica de um empreendedor, e não somente sobre a ótica religiosa ou espiritual, cara, a Bíblia é um leque de infinitas possibilidades. Cara, profundo. Profundo e rápido. Acho que já valeu. Já valeu, beleza, galera? Deixa seu like, se inscreve no canal. Mas quando eu vi o posicionamento do Juanito sobre vendas, isso, né, foi o que eu falei, foi algo que gerou essa conexão, mas eu queria entender a tua ótica de como você se posicionou diferente do mercado. Né? Você trabalha com vendas, né? E vendas, muito dos casos, hoje, ainda mais com a propagação na internet, muitos locais entraram no custo e custar, a meta é mais importante do que quem é que está sendo vendido, né? Entre esses princípios. E quando que o Juanito decidiu ir contra esse mercado, ou, na verdade, remar um pouco oposto? Né? Que eu acredito que nem tudo... Porque o conceito de venda existe e nem tudo é contra. Mas você decidiu trazer uma ótica diferente. Como isso surgiu e qual é a ótica que o evangelista das vendas tem hoje sobre o mercado de vendas? Boa, vamos lá. Eu vou falar sobre o meu posicionamento. Como é que surgiu esse posicionamento? Primeiro que eu sou estrategista comercial, estrategista de marketing, a gente trabalha com isso, né? Já há um tempo. E eu reparei que a gente bate aquela crise. Cara, não é isso. Eu estou trabalhando e você entra no commodity, que é o quê? Tá o comum. Eu tenho uma agência de marketing. Aí você tem trocentas agências de marketing. Eu trabalho com advocacia. Tem trocentos advogados. O que vai me tornar diferente. Eu nem falo único, mas o único também faz parte. Mas assim, o que vai me tornar diferente e único na mente do cliente de que eu sou a melhor opção. É isso eu chamo de posicionamento estratégico comercial.
Porque não adianta ter um posicionamento diferenciado se ele não vende. A pessoa tem que entender no seu posicionamento o que você faz, quem você é, ter clareza, porque as pessoas compram clareza. Então, quando você tem isso, eu comecei a avaliar. Cara, eu chegava num evento de, cara, milhões de empresários e empreendedores. Eu falava, pô, se eu falar, sou estrategista, tem trocentos estrategistas. Aí todo mundo fala, sou estrategista, faço isso e fazia a mesma coisa. Eu falei, cara, tem que me diferenciar, como é que vai ser isso? E eu fui trabalhando, fui fazendo, e o posicionamento estratégico não vem do nada, ele vai sendo criado à medida que você amadurece. E é algo que eu te falo logo, tá na sua história, tá na sua digital. É algo que eu falo em todas as minhas palestras, levanta o dedo, levanta o dedão aí, todo mundo. O que a gente fala que isso aqui, gente? Digital. Que a gente tem que botar na identidade. E é isso que te diferencia em meio a 220 milhões de brasileiros. É isso que diferencia em mais de 7 bilhões de humanos. Sua digital é única. Só que de tanto falar de marketing digital, a gente esqueceu da nossa digital. E você vai ver que todos que viralizam, todos que vendem muito, todos que são criadores de movimento, eles fazem o marketing da sua digital. Caramba, e não o marketing... Cara, digital, não marketing digital, mas marketing da digital. Né? E o que acontece? O que muitos não estão conseguindo dar certo? No digital, online ou físico? Estão fazendo marketing da digital dos outros. Caramba. O concorrente faz aquilo, vou imitar. Mas a digital dele, a palavra dele, a autoralidade dele, cadê a sua? Tá na sua história. E a gente acaba criando um monte de clones, né? Pregando verdades de outros, incorporando outros, porque disseram que vende. Isso. E quando você entende quem você é, cara, que, cara, se Deus te criou com talentos e qualidades únicas, por que você não tá usando isso? Legal. Cara, a sua realidade, a sua história vai conectar com outros que o seu concorrente não vai conectar. E nós temos medo de falar da nossa verdade, porque acha que não vai vender, mas a sua verdade vende. E as pessoas estão cansadas de mentiras. Sim. Então, hoje é muito falado do marketing. Vamos mentir, vamos parecer ser algo que não somos. Sabor algo. Sabor algo, mas não vende, cara. Hoje as pessoas estão cansadas, estão frustradas de tantas promessas. Então, quando você é alguém verdadeiro, que é por inteiro e fala, cara, minha história é essa e eu posso te ajudar nisso, 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 cara, as pessoas se conectam. Porque personagem não se sustenta. Você pode estar vendendo um personagem, mas ele não vai te sustentar a longo prazo. Sim. Mas quando você vende quem você é, cara, isso se sustenta. Porque você não precisa fingir nem enganar ninguém. A gente fez Essa tua fala me lembrou que a gente, alguns meses atrás, fez um vídeo, né, onde eu montei a estratégia, que estava tendo aquele vídeo de cobrei 2,5, o cliente entendeu que era 13 mil, e eu falei que era 12, nem eu nem ele, e fechamos o negócio. Não sei se chegou a ver. Não. Teve um vídeo que viralizou com isso, né? Aí quando eu já tinha visto esse vídeo, eu falei com o Elton, cara, isso é errado. Porque se o teu produto, ele custa 3 e o cliente entendeu 13, ele é 3. Não é porque ele tinha condição de talvez pagar, mas você que talvez precificou errado. Né? Mas aí entrou um engano no meio do meme. Entrou um engano. E a gente olhando, eu falei, cara, isso tá errado. Aí a gente gravou uma forma diferente, ele fez ao contrário. O cliente entendeu 13... E eu falei pra ele que era 3, mas agreguei mais valor e eu consegui fechar Era algo assim, né? Era o cliente... Eu falei 3, ele entendeu 13. Falei, o produto é 3, mas com 12.500 eu consigo gerar velocidade e mais qualidade de serviço. Sim. E ele fechou por 12.500. E ele fechou. E a gente conseguiu agregar a verdade, porque é uma realidade nossa. Sim. Né? Então, quando a gente trouxe esse conteúdo, foi legal que a gente viu pessoas concordando, e foi um conteúdo que até viralizou. Né? Quando eu falei, cara, a gente vai remar contra o mercado, porque o meme viralizado é enganar as pessoas. Sim. E a gente fez a forma verdadeira. E viralizou também. Então, aquilo foi uma resposta pra gente, que tem gente buscando uma venda por propósito, uma venda por verdade, que talvez, se a gente entendeu na reunião que o cliente podia pagar 3 e não 3, a gente agregou valor para que chegasse no 3. Sim. Não a mesma entrega por 3 porque eu quero enganar. Né? Então, isso foi uma resposta muito interessante para a gente, que tem gente na internet buscando. Por mais que você veja que todo mundo está só vendendo mentira, tem gente ainda caçando a verdade. Né? E no final, eu acho que isso tudo é um assunto que você fala, que é o nível de gatilhos. Né? A gente está viciado em gatilhos, e sempre próximo, sempre a inovação, sempre a escassez. Né? E como hoje você entende que esse mercado, a nível de construção, né, no quesito venda,
o quão poluído isso tá, o quão problemático tá pro evangelista de vendas, talvez, vender em meio ao público tá esperando sempre o pior. Então, como é que tá hoje para você isso? Eu acho que isso é bom. Meio contraditório dizer isso, mas é bom porque existem 3 tipos de cliente. O cliente frustrado, o cliente ignorante e o cliente feliz. O cliente feliz, você não vende para ele, porque ele tá feliz. Ele pode estar vivendo uma desgraça e nem sabe da solução, mas ele tá feliz com aquilo ali. Tá bom, vou fazer o quê? Vou ficar tentando convencer para ele que pode ser mais feliz? Tem o ignorante que não sabe, que tem um problema, que tem uma solução, e você tem que fazer um nível de consciência, elevar, fica mais tempo para fechar essa venda. E tem o frustrado. Por que é bom que eu tô falando isso? Porque é ali que se destacam os bons. É ali que você se destaca a verdade. As pessoas precisam conhecer a mentira para dar valor à verdade. Por isso que eu falo que é bom, porque é nessa hora que a gente se destaca. É nessa hora que a gente aparece. Porque as pessoas estão frustradas. Cara, eu já tentei com agência, já tentei com comercial, já tentei com isso aqui. Isso aí gera até um aceite no produto com mais valor, né? Aí você fala, não, mas comigo vai ser diferente. E eu te dou contrato, te dou garantia para te mover, e se não der certo... Cara, a pessoa passa a segurança para ela, fala, cara, isso aqui é diferente. E quantas pessoas eu já transformei, quantas pessoas de case já te dei resultado que a pessoa falou, cara, eu já gastei muito dinheiro, mas você conseguiu mudar a minha realidade, você conseguiu mudar meu negócio, obrigado. E, cara, pessoas que gastavam mais de 100 mil. E tem até depoimento, que é uma mentorada minha que tá morando no Japão agora, ela falou, ela fez todas as formações, Green Belt, não sei o quê, e ela não conseguia vender, ela me contratou, a Fornito, você conseguiu me destravar, coisa que nas formações que eu fiz não conseguiu. Então, a frustração, de alguma forma, são oportunidades de vendas. Então, por isso que eu falo que é bom. Porque assim os bons se destacam. Pô, bom demais mesmo. Porque a gente tem 2 óticas, né? Olhar isso e falar, nossa, o mercado tá poluído. Que eu sou contra isso também, tá? Sim. Ficar de vitimismo, que a maioria dos empresários e empreendedores fazem. Não, porque o mercado tá prostituído. Não, porque o mercado tá uma desgraça. Não, que tá tudo indo de mal a pior. Eu falo, tá bom, o que você tá fazendo? Mesmo que o peixe. Você tá evangelizando sua marca, evangelizando sua solução. Porque Martin Luther King falou o quê? Eu não me preocupo com o grito dos maus, mas sim com o silêncio dos bons. Cara, é muita gente boa, silenciada. É muita gente que prefere ficar reclamando que os gurus estão enganando, que o mercado está prostituído, que não sei o quê, mas você não está se posicionando. Aí isso me dá raiva. Eu falo, tá bom, e você? Vai fazer o quê? Vai ver o mundo indo pro inferno, vai ver o mundo perdendo, queimando o mercado e você não vai se colocar? Então mostra para que você veio, mostra porque Deus te criou, mostra porque Deus te colocou esse talento, esse dom. Vamos lá, evangeliza, cara. Mostra que existe uma salvação, mostra que existe uma solução. Porque é tua responsabilidade. Se o mercado está sofrendo, é por causa de sua culpa. Porque você não está evangelizando, porque você não está se posicionando. Então, é muito mais fácil eu acusar o mercado, acusar não sei o quê, do que eu assumir a responsabilidade de falar, cara, eu vou me comprometer a mudar essa realidade. Porque se eu sou bom naquilo que eu faço, eu preciso salvar mais gente. E aí eu falo uma frase que é polêmica, mas eu falo, já falei em outros podcasts, vou falar aqui também, que o pessoal ama falar essa frase. O mercado está prostituído. Já ouviram falar isso? Aí eu falo, tá bom, mas até as prostitutas souberam se valorizar. Existe prostituta de luxo. Tem prostituta lá que paga, não sei o quê, valor merreca, e tem a prostituta de luxo que só paga como empresário. Até a prostituta soube se valorizar e você não. Aí tem outra. Não, porque eu não gosto de cobrar mais caro o meu serviço e tá o mesmo preço desde que começou a empresa. Aí eu falo, cara, sabe quanto o ovo aumentou de 2023 para cá? Mais de 30%. Não é mais R$10 o ovo que a galinha chorou, freguesa. Não é. Cara, o ovo valorizou, o tomate valorizou, o óleo valorizou mais de 60%. E o teu produto e seu serviço não? Perdeu pra inflação. Perdeu pro ovo, pô. Caramba. E esse assunto é bom, a gente vai continuar nele. Como esse posicionamento, ainda mais que tu tem construído e mentorado outras pessoas, é claro que a ideia é tu não revelar a caixa preta, mas como isso tem feito pessoas venderem melhor e talvez até mais caro. E a palavra seja essa, valorizar o produto a um ponto de que as pessoas enxerguem o valor de quem tá usando. A gente viveu muito uma realidade dessa. Quando a gente começou a agência 2021, era uma realidade. Hoje, a gente sempre encontra alguém que já teve alguma experiência. Sim. Então, é muito difícil de achar o cliente que nunca investiu em nada, em tráfego, que contratou ninguém. Mas a gente se posicionou como a última. Então, que a gente seja a última agência sua. Já que você passou por 5,
que pare na gente. Boa. Né? E isso ajudou a gente a melhorar nosso posicionamento. Eu queria que tu trouxesse essa luz de como gerar mais valor no produto estabelecido, talvez seja a fidelidade que o mercado está precisando, não essa prostituição como a gente está falando. Né? Cara, boa, vamos lá. Eu vou falar duas coisas, mas antes que eu esqueça de uma coisa aqui também, que você falou sobre essa venda que o pessoal só quer vender. Eu já vi várias plaquinhas de faturamento de 1 milhão, mas eu nunca vi plaquinha de quantas vidas você transformou. Caramba. E eu pensei Pode nisso. lançar na tua mentoria Cara, que a gente entendeu? Aí eu pensei nisso, eu falei, cara, eu vou fazer um movimento contrário, fazer, cara, plaquinha de quantas vidas transformou. Porque vender, cara, é fácil, pode vender por qualquer coisa, mesmo sem princípios. E tá batendo faturamento ali, mas o mercado tá no Reclame Aqui, várias reclamações falam que o teu serviço é uma bosta. Não, a gente já viveu realidade e isso me expeliu de uma forma com outro gestor, outro mentor de agência, que ele trouxe, cara, vende, faz o cliente ficar 3 meses na tua operação, Sim. porque ele é 3 meses te dando dinheiro. Sim. E aí daqui a 3 meses ele sai e é o tempo de você já colocar um novo no lugar. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, que bizarro. O trabalho... Aí, beleza, se investe em grandes times de venda para que os caras Sim. batam a meta. Daqui a 3 meses o cara tá saindo mal, falando mal de você. E pelo contrário, em vez de estar evangelizando o que você construiu, ele tá deteriorando. Denegrindo. Tá destruindo toda essa construção. E eu Porque- acho bem mais problemático. Porque em vez de se transformar no evangelista da sua marca, vai se tornar um detrator. Então, quando você gera essa transformação, em vez de não só meta de faturamento, faz parte também, mas assim, consequência. meta de transformação, cara, meta de sucesso do cliente, de falar, cara, não, a gente tem que ter sucesso do cliente, porque você vai vender mais com isso. Vai ser mais um case, vai ser mais depoimento e as pessoas vão confiar mais em você e isso atrai mais clientes. Só que, como você falou, tá meio deturpado. E aí você fez outra pergunta, mas eu queria falar sobre esse ponto antes, Perfeito. que é a transformação, você falou. Percepção de valor de um produto. Então, eu trabalho com essa percepção de valor. Eu gosto de trabalhar com ofertas high ticket. Te ajudar a criar ofertas high ticket, que são produtos que, dependendo do nicho, que pode ser 1.000, a partir de 5.000, 10, 15, 20, 40. Depende para quem tá vendendo. Depende para quem, a experiência, o nível. Então, eu gosto de criar essa oferta de valor, que eu falo que tem a ver com o teu nexo lucrativo, que é a interseção entre quem você é, a sua história, a sua digital, a sua autoralidade, o que você faz de melhor, cara, qual é o seu grande know-how ali e quem você serve, quem é o seu cliente ideal. Mas eu gosto de falar nem o cliente ideal, todo mundo fala ICP, cliente ideal, mas eu gosto de falar o cliente lucrativo, porque isso aqui é um negócio. Então, qual é o cliente que bota mais dinheiro no teu bolso? A gente tem medo de especificar, a gente quer atender todo mundo. E isso quebra, você nunca vai ver alguém que é muito bem sucedido que atende todo mundo. Você vai ver que, dependendo do negócio e dependendo do nicho, mas você vai ver assim, por exemplo, agência e tal, você vai vender muito mais quando você é um especialista, quando você é niche ali. Então, quando a gente tem isso, definir o cliente lucrativo, eu sei o que eu faço de melhor, sei da minha história, sei da minha digital, que é o meu diferencial, ali eu crio uma oferta fascinante. Que aí você cria uma oferta que vai se tornar a única opção de compra do seu cliente e vai despertar o desejo dela de contratar você. Juntou esses 3 e criou a oferta, cara, aumentando a sua percepção de valor, criando aí, obviamente, que cada negócio a gente tem que avaliar por dentro, avaliar, por exemplo, o que eu posso tornar e agregar valor na minha oferta como agência, que vai quebrar a objeção do meu cliente. Porque todo mercado tem objeções comuns. Será que ele vai me abandonar? Não. Aqui a gente vai fazer um encontro por semana, você vai receber um relatório toda segunda-feira, você vai ter um suporte 24 horas. Então, você já quebra uma objeção do mercado, isso aumenta a sua percepção de valor. Uhum. E a pessoa fala, caraca, é diferente? Que quantas agências não fazem isso? Vou te ligar, vou te mandar uma mensagem para saber como é que tá os leads, eu vou te botar um comercial, vai ter uma secretária específica para você, que vai ser o CS, para ver como é que tá. Cara, isso aumenta a percepção de valor. Por quê? Você tem que fazer coisas que o seu mercado não está fazendo. E tem gente que fala mal da concorrência, eu falo, cara, concorrência não é ruim. Concorrência é referência. Do que se pode fazer de melhor e do que não se fazer. E como se diferenciar. E concorrência é bom. Porque imagina se você é a única agência do mundo, para explicar. No começo, você ia sofrer muito, mas como já tem muitas, tanto boas quanto ruins, você pode aprender com elas e alavancar seu resultado. Pô, isso aqui fez certo isso. Isso aqui tem a ver com o meu core business, isso aqui tem a ver com eu posso pegar essa parte, vou aprender com eles. E o que eles estão fazendo de errado que eu não quero repetir esse mesmo erro. E eu posso me diferenciar para conseguir pegar clientes ali. São fatos como esse. E, obviamente, cada negócio
vai ter um aumento de percepção de valor de acordo com a necessidade do cliente. E outro ponto, a necessidade do cliente é sobre a ótica dele, não sobre a sua. Sim. Outro erro também, as pessoas querem aumentar a percepção de valor sobre sua ótica. É isso que eu falo. Não, a forma que você serviço, gosta. tráfego... Cara, o teu cliente precisa disso? Às vezes não. Então, como é que eu aumento a percepção de valor? Quando eu entendo a necessidade do meu cliente. Por isso que aquela pesquisa antes da reunião e tal, o que você está buscando, o que você está querendo? Aí eu vendo o que ele quer. Não o que eu quero vender, mas sim o que ele quer comprar. Pegou a diferença? Bom demais. Eu vendo o que ele quer comprar, não o que eu quero vender. Muita gente perde venda por isso, quer empurrar a tua venda. Não, meu produto é esse. Cara, e aí? O que você quer comprar? Pô, eu tenho a solução, isso aqui. Fica mais fácil de vender, né? Total. É uma coisa que a gente faz lá na agência, por exemplo, hoje, essa primeira reunião, né? Ao passo de, até algo que a gente colocou também no post, né? Para muitos vendedores, muita gente no mercado diria que a gente perdeu algumas vendas, fez mal os negócios, mas a gente tem essa preocupação tamanha de, cara, eu não vou te vender nada que vai te prejudicar. Boa. E muito por questão de cenário também. Então, olhar para o cenário do cliente e não simplesmente o produto que a gente está oferecendo. Porque para muita gente, e hoje, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade de ter produtos diferentes para clientes diferentes e produtos que não servem para os clientes. Né? Em que sentido, Elton? Vai ter cliente que vai chegar até mim procurando marketing, eu falo, cara, investe em gente. Não investe em marketing agora, senão tu vai quebrar teu negócio. É o tipo de transparência que a gente valoriza, porque antes de querer fazer qualquer coisa pela empresa, a empresa precisa existir e eu quero que ela cresça com ou sem mim. Então, é mais um compromisso com o sucesso do mundo, né, empreendedor do que com somente o nosso próprio negócio. Isso. Cara, e isso faz você se distinguir. Por quê? É normal você não fechar todas as vendas. Ninguém no mundo. Pode ser o melhor vendedor do mundo a todas as reuniões, 100% de conversão. Não existe isso, cara. Quem tá falando isso é mentiroso. Então, sempre vai ter aqueles 10 não antes do sim ou sim, mas aí que tá a diferença. Quando você se preocupa de fato com o seu cliente, você se torna inesquecível. Sim. Ele pode não ter comprado ali, mas ele vai lembrar. Se frustrou com a agência que ele contratou, vai falar, caraca, mas aquele cara falou que se preocupou comigo. E ele me entregou valor naquela reunião. Sim. Pô, vou voltar nele. Já aconteceu isso, de eu contratar. Às vezes você falar, pô, cara, gostei de você por causa daquela reunião, você não me impressionou, você não ficou tentando vender qualquer coisa, você se preocupou de fato comigo, você me ajudou, mesmo não te contratando. Aí você se torna inesquecível. E como aumentar, como vender sem vender, vamos dizer assim. Numa call, você tá lá, a pessoa não comprou, ou não pode comprar, ou vai escolher outra, whatever, o que pode ser ali. O que você faz? Fala, cara, tudo bem, mas você conhece alguém que está precisando desse serviço que você poderia me indicar? Isso é uma forma de você aumentar suas probabilidades. Então, você vende sem vender. Porque você pega indicações, você pega mais 5 leads, mais 3 leads, aí tem uma estratégia para isso funcionar. Então, você não, entre aspas, não perde a venda. Você ganhou alguma coisa ali. Sim. Ou gravar um depoimento ali. O que eu falo? Para os meus clientes, vou passar aqui para vocês. Isso eu dou na mentoria. Anotem. É o seguinte, toda reunião que eu faço, eu entrego bastante valor. Sim. Como vocês também provavelmente fazem. Então, isso já gera um depoimento ali. E muita gente perde essa oportunidade de gravar. Cara, o que você achou da call? Fala aí o seu feedback sobre a nossa reunião. Valeu a pena você estar aqui? E a pessoa vai falar, cara, valeu super a pena e tal, você me deu insights aqui, tal. Cara, já vale aquilo ali como um depoimento. Vou ter que consultar algumas gravações. Provavelmente a gente tem, inclusive. Porque a pessoa vai estar te validando, falando, cara, tá vendo como é importante ter uma consultoria comigo? Olha só. Ela nem fechou, mas olha só o que ela falou de mim. Então, isso aumenta o desejo de estar com você. A gente fala isso lá na agência, transbordo, né? Aí a gente até se cobra, fala, tá transbordando muito, tipo... Não, então, aí que tá. Aí tem uma linha tênue aí, que você pode perder venda por causa disso. Sim. Isso eu falo para todos os meus clientes. Porque às vezes a gente sai de reunião com o sentimento de, tipo, cara, se o cara pegar tudo que a gente falou e aplicar sozinho, ele não precisa mais da gente. Isso, então. Mas ele não vai conseguir também. Ele vai tentar, mas você dá a esperança dele tentar sozinho. Ele tentar sozinho. Ele fala, vou tentar sozinho, porque já me passaram a pérola aqui. Na call, como é que funciona? Você sempre tem que entregar o que e o porquê. Nunca o como. Ok. Perfeito. O como é depois que contrata você. O que, por exemplo, vocês estão aqui e vocês querem vender mais. Eu falo, cara, o que? Ó, vocês têm que fazer isso, de repente contratar um close, precisa de um playbook, precisa de script. Eu tô falando o quê? Não tô falando como fazer o playbook. Aí eu falo depois o segundo ponto. Por quê? Porque se você não tiver isso, você vai depender do vendedor estrela. E aí se ele sair, cada vendedor vai vender de um jeito. Aí fica, tem hora que ele é o melhor, tem hora que é o outro. Olha só quantas vezes você vai perder.
O porquê você tem que ter o playbook, o porquê você tem que ter o script. Tá vendo como isso vai te ajudar a vender mais? O que você ganha ou o que você perde tendo. Aí, como eu faço isso? Então, agora eu falo meu serviço. Eu vou estruturar para você esse processo comercial, vou estruturar esse script, vou estruturar o pitch, vou te ajudar, te pegar pela mão, te ajudar a chegar nesse resultado que você tanto quer. Entendeu? Então, na call, sempre falo o que e o porquê, nunca o como. Tu considera que isso é entregar o intelecto e comercializar a mão de obra ou não? Sim, de fato você tem que mostrar a sua expertise ali, você tem que entregar valor, porque se na call você chega lá e só mostra seu produto e serviço, você está querendo vender, você não entregou nada de valor, por que o cara vai querer te contratar? Então, por isso que eu falo, o que e o porquê. Você mostrou isso pro cara, o cara vai falar, pô, eles sabem. Você tem que mostrar que você sabe, você tem que mostrar que você é entendedor do assunto que você está oferecendo. E quando você faz isso, a pessoa fala, caraca, ele é brabo, o Elton e o Renan são brabo. Pô, tô gostando. Você dá uma segurança, você dá um ar de autoridade. Porque existe uma regra do inconsciente do ser humano. Ninguém contrata alguém que ele acha que é melhor do que ela. De alguma forma, na call, você tem que mostrar que você é melhor do que ela naquele ali. E que você tem melhores resultados, senão ela não vai te contratar. Se o seu lead chegar e achar que é melhor do que você ou que sabe mais do que você, tu acha que ele vai te contratar? Não. É sempre o degrau de cima, né? Nenhum ser humano contrata alguém que ele se acha superior ou acha que tá igual. Você tem que mostrar que você entende o seu assunto, que você é autoridade desse assunto, que você pode ajudar ela. Que ela fala, opa, sabe mais do que eu, preciso dele. Senão, vai perder também a venda. Você acha que uma das coisas que pode atrapalhar as pessoas nesse momento é a querer reter demais? E fica nesse critério de, por exemplo, cara, eu não vou entregar tudo na call, porque senão o cara vai pegar tudo que ele aprendeu comigo e vai aplicar por conta própria. Então, isso gera uma perda, né? Porque se você não agregou valor, se você não conseguiu demonstrar nada ali naquela reunião, por medo de perder o cliente, tu inevitavelmente você acaba perde perdendo. por entregar demais. Então, não, por isso tu perde por entregar de menos. Ah, entregar de menos. Eu Então, por isso que vejo tem um que pouco falar disso. o que e o porquê. Por isso que eu falei, nunca o como. O problema tá quando a pessoa na call entrega o como. Aí tu diz, como é que faz? Tu faz o tráfego assim, ó, tu aperta aqui, aí tu vai, aí tu deu o trabalho pra ela de graça, entendeu? Aí é o outro extremo. Então, tudo são extremos. Você tem que ter o equilíbrio tático ali, de saber o tempero. Tem gente que você pode ir um pouco além, pra você, de repente, mostrar a sua expertise ali. Que a pessoa tá duvidando. Aí você fala, cara, aqui, ó, como é que eu faço? Só que em vez de você entregar pra pessoa, você mostra como é que você faz pros seus clientes. Sim. Seus cases, ó, como é que eu fiz isso aqui, ó. Fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. E deu certo. Eu poderia replicar a mesma estratégia de você. Então, são formas de você conquistar a atenção e o desejo de compra do seu cliente. Mas existe essa linha tênue aí. Você tem que ter esse equilíbrio. Senão perde a venda. Eu vou fazer uma pergunta, assim, né, sobre... Olhando para aqueles que não sabem vender. Vou usar a palavra saber, mas a palavra saber não é exato. Mas as pessoas que, de alguma forma, têm medo de vender. Seja por qualquer motivo. Tá, vamos lá. Cada venda que você não faz é uma vida que você não transforma. Vou repetir. Cada venda que você não faz é uma vida que você não transforma. Aí eu falo, venda por princípios, não por gatilhos. Porque vendas é espiritual. Caramba! Como assim? Te explicando, na realidade, até no quesito... Vou pegar o quesito religioso aqui. Sim. Você prega o evangelho. Quando a pessoa aceita Jesus, o que você fala? Se converteu. Muito bom. Você evangeliza seu lead. Ok. Quando vai e vira cliente, ele se converteu. Eu também. Conversão de vendas. Sim. Conversão de vidas. O que é? Vendas é espiritual porque você tem que mudar as crenças do seu cliente. Se você evangelizar de uma forma que você não consegue mudar a crença dele, é igual o ateu. O ateu não acredita em Deus. Você evangeliza ele, começa a acreditar em Deus. Ele se converteu. Seu cliente não acredita em agência, não acredita em tráfego, não acredita em copy, não acredita que isso vai mudar. Você tem que evangelizar ele para ele se converter e falar, agora eu acredito. Vou dar esse voto de confiança. Eu aceito.
Então, a questão... Ele levanta a mão pra assinar. Levanta a mão pra assinar, fechamento assinou o é uma contrato. pena. Então... E geralmente a gente faz sentido pra você, né? Confesse agora. Então, a questão vendas é espiritual porque, cara, é algo que vai se comprometer com o resultado. Sim. É o que muitos falam que venda é emocional, e querendo ou não, também é um ato de É emoção. espiritual, cara, porque é emoção também. É mas alma. assim, tu não vê lá o louvor, tá? A pessoa chorando, É. sinto Jesus e tal. Geralmente é no momento de emoção que a pessoa vai tomar essa decisão. Tem por razão também? Tem, mas é muito menos do que pela emoção. Sim, a pessoa geralmente está passando por um turbilhão e tal. E o que o nosso cliente também? Quando ele está passando por turbilhão no tráfego, está passando por dificuldade de marketing, Empresa tá passando por falindo, dificuldade, empresa empresa falindo, aí tá na emoção, aí tu, cara, converte ele fazendo ele acreditar que o teu produto, seu serviço é a salvação para ele. Eu nunca tinha olhado pra esse lado. Né? Por isso que eu sou evangelista das vendas. Gerou o pitch aí. E aí tem mais. Aí o que eu falo? Que quando você faz isso, cara, você cria um movimento. Por quê? Você não é só evangelista da tua marca, mas você cria evangelizadores que vão te divulgar. Porque você cria um movimento. Você se torna líder do mercado. Então, quando você vende um movimento, cara, as pessoas seguem a tua bandeira por causa dos seus princípios e seus valores. E é aí que você começa a liderar o mercado. E não quando você é mais uma agência. Sim. Pegou? Então, é por isso que eu falo que venda espiritual. Agora, quem tem dificuldade de vender? Outra coisa que eu falo. O problema da maioria das pessoas é que são muito técnicas. Uhum. E elas são péssimos administradores, às vezes, ou então não sabem ser estratégica. O que é técnico? O advogado se formou, é muito bom, mas não sabe vender. Aí o cara, aquele velho clichê, aí o cara que sabe vender, que sabe menos que ele, vai vender muito mais. Sim. O mais conhecido vence o melhor, né? Isso, essa é a frase. Mas assim, outro ponto também. Dinheiro é um balizador de compromisso. Anota isso, o problema nunca é com a venda, é com o dinheiro. O teu problema. O problema dos clientes que falam assim, você falou assim, a pessoa que tem problema com vendas. Não é com vendas, é com dinheiro. Que a gente vive num país que é escasso, que não fala sobre dinheiro, a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, e a gente vem... Cara, é uma coisa mais longa, mas assim, voltando lá no passado, todos os países que foram colonizados, não estou falando mal da Igreja Católica, mas todos os países historicamente colonizados pela Igreja Católica são subdesenvolvidos. Todos. A América Latina foi colonizada pela Igreja Católica. Agora, todos os países que foram colonizados pela Igreja Protestante são prósperos. Estados Unidos. Por quê? Por causa da época, a doutrinação que foi passada aqui. Chegava aqui, você tem que aceitar, isso aqui, e tem que dar tudo para a igreja. Dá todo o ouro para a igreja porque você vai ser salvo. Uhum. Não estou falando mal da igreja, não estou falando mal da coisa, mas era a pregação da época de algumas pessoas que se utilizavam disso. Então, no Brasil, foi doutrinação de mais de 500 anos que dinheiro é ruim, que tem que dar tudo, não fique com nada. Aí veio naquela... Eu esqueci o nome do cara que vendeu tudo, que ele era rico, e veio essa doutrina para cá. E lá, num país que foi protestante, que vinha de Calvino e de outros, falava assim, trabalha que trabalha prospera. Cresça, se desenvolva, multiplique seus frutos. Era uma outra doutrinação. Então, tu vê que países como os Estados Unidos, eles falam de dinheiro, falam de negócios, é normal. Aqui no Brasil, você falar sobre isso... É um tabu, né? Pô, a pessoa fala, nossa, arrogante, que não sei o quê. É muito fácil a pessoa falar assim, não, porque eu não preciso de muito dinheiro. Eu só preciso de pouco aqui, que tal. Por quê? Foi doutrinado isso. Então, vai passando de mãe para filho, papai, geração em geração. Então, quando você fala de dinheiro, fala de sucesso, no Brasil é visto por muitos como algo ruim. Empresário é visto como alguém, como o vilão. Tá se aproveitando de você, mas é o cara que gera empregos para eles, é o cara que paga mais imposto, é o que tá ajudando o hospital público. Cara, então tu vê que o problema não é a venda, é a crença a respeito do dinheiro, que as pessoas às vezes são escassas. Mas o dinheiro, eu quero que você note duas coisas. Dinheiro é um balizador de compromisso e dinheiro é uma ferramenta de justiça. Ferramenta de justiça. Sim. O que é? Primeiro, dinheiro é um balizador de compromisso. Tudo aquilo que a gente investe, a gente tende a se comprometer. Se você investe pouco, a tendência é que você se comprometa pouco. Ok. Vocês vão pra academia? Sim. Vai todo dia? Não. Mas você paga. Sim. Aí vamos lá, parcela de 100, 200, sei lá, por aí, dependendo da academia. Você paga. Mas se você não pagasse, você ia? Provavelmente não. Se você pagando já não vai às vezes? Agora paga 2 contos na academia. Isso. Agora imagina, você pagando 2 contos que vai ter personal, vai ter nutricionista, vai ter não sei o quê. Cara, a tendência é que você se comprometa mais, que você dá valor ao seu dinheiro.
Verdade. Então, quando você sabe passar com percepção de valor, sabe vender, evangelizar, que a pessoa acha que 2 mil é barato, 5 mil é barato, é porque você passou na cabeça dela que, cara, isso vai mudar minha vida. E a pessoa tende a se comprometer mais com o resultado. Pro retorno que vai dar é pouco que ela pouco. tá pagando. Porque às vezes ela pode custar a vida dela, pode custar o negócio dela, pode custar um processo, pode custar whatever, muita coisa. E quando eu falo dinheiro é uma ferramenta de justiça, por quê? Você está devolvendo a energia que você entrega. Por quê? Se eu tô dando meu tempo, meu trabalho, e cara, nada é de graça, nem a graça de Deus é de graça, sabia? Sim. Jesus pagou um alto preço. Verdade. É high ticket. Então, tipo assim, a salvação, Jesus já pagou o preço, e foi um grande preço. Sim. Coisas têm valor, serviços têm valor. Tem que cobrar, cara. Então, a questão é o seguinte, quando você cobra, você compromete seu cliente com o resultado e você com a sua entrega. E o dinheiro é uma ferramenta de justiça porque você está igualando essa energia. Cara, porque eu vou depositar energia, tempo, recurso, dinheiro, minha expertise em você, e você está comprometendo aqui também. Que você vai ter que se doar também, de uma forma monetária. Então, isso justifica. É uma justiça que se faz ali. Agora, porque imagina, você está se doando tudo e o cara não está comprometido. O cara não está pagando. O cara não está fazendo nada. E aí, só ele está ganhando. É injusto. Você está se lascando e ele ganhando. É injusto ou não é? Sim. Por isso que eu falo, dinheiro é um balizador de compromisso e dinheiro é uma ferramenta de justiça. Por isso que eu falo, o problema não é com a venda, o problema é com o dinheiro, com a escassez, muitas das vezes. É um problema mais profundo do que simplesmente uma Sim. conversa, conseguir olhar no olho, Ou conversar, crenças negociar. erradas a respeito de vendedores, por causa disso que a gente falou, do Sim. mercado. Sim. De a pessoa se ludibriar, de falar errado, aí a pessoa caiu no golpe, entre aspas. Era um ponto que eu ia falar. O brasileiro tem... Na verdade, ele parece que ele já acredita que Tem que ser o malandro. vendedor é malandro. É um cara que vai gerar algo em você. Né? Tipo, então ele vai te enganar para ganhar algo. Por exemplo, nas minhas calls, sabe o que eu faço? Eu falo, cara, tô na reunião contigo. Eu não vendo para qualquer um. Eu escolho meu cliente. Então já começa a ser diferente já. Enquanto a maioria tá querendo empurrar, eu falo, cara, olha só, vou fazer essa reunião, vou te ajudar. Eu vou ver se faz sentido para mim. E você vai ver se faz sentido para você. Se fizer sentido para mim e fizer sentido para você, eu posso fazer uma oferta no final. Caso contrário, eu vou te servir aqui, vou te ajudar. Mas eu vou ser honesto com você e eu quero que você seja honesto comigo também. Porque, cara, eu sei do meu valor, você tem que saber do seu valor. E tem muitos profissionais bons que não sabem do seu valor e não sabem vender o seu valor. E por isso perdem muitas vendas ou estão vivendo uma injustiça. Entregando demais e vivendo de menos. Sim. Tá, cara, mudando a vida dos outros, mas a vida dela tá cheia de dívida, cheia de perrengue, porque não sabe valorizar o seu serviço. Tem crença a respeito de dinheiro, tem crença a respeito de venda, ou que vendedor aí fala, não posso vender, ai, que eu me sinto mal. Cara, eu tive que mudar essa mentalidade, porque eu vim de berço evangélico também, berço cristão. Não é o cristianismo, não é o evangelho. É porque eu vim de um berço evangélico que tinha uma liderança escassa, que não falava sobre prosperidade, não falava, era só sobre pobreza. Porque melhor o pobre, só destacava, melhor o pobre que o rico, que não sei o que, criou aqui na minha mente, eu falei, então, eu tô pecando se eu ganhar dinheiro. Eu tô, sei lá, se eu fizer, eu vou me desviar de Deus. Porque melhor é ganhar, como é que é? Melhor ganhar sua alma do que perder o mundo. Então, não posso ganhar. Cara, e que tal você ganhar o mundo sem perder sua alma? Não é melhor? Sim. Entendeu? Então, aí eu comecei a reverter isso, analisando, estudando e mudando minhas crenças. Eu falei, é isso, cara. Aí eu vi que eu podia prosperar, lendo a parábola dos talentos, que Deus deu segundo a capacidade, ele cobra. E aí, você multiplicou os talentos. E talento ali é dinheiro. O pessoal acha que é tocar violão, cantar. Cara, é dinheiro. Ele até fala, você devia ter botado no banco para ter mais juros e dar. E a gente vai prestar contas. Aí eu falei, cara, eu preciso multiplicar, eu preciso vender. E aí eu vi, né, que vendas não era pecado. Aí eu mudei a frase, porque eu achava que vendas era pecado. Eu falei, não vender é pecado. Caraca. A gente tá retendo algo que tem. Tiago 4,17 fala, aquele que sabe que pode fazer o bem, não faz, comete pecado. Se você não está vendendo, é uma vida que você não está transformando. Porque você não acredita no seu serviço ou porque você não está sabendo vender. E aí é uma vida que está se perdendo e se frustrando cada vez mais. Então você está pecando. Complexo. Caramba, choque de realidade. Choque. E assim, considerando o público que a gente tem hoje, que na maioria dos casos são empresários, microempresas,
né? E a gente encontra muito. Se a gente, de 10 empresários que a gente conversa, 2 é vendedor, é um bom vendedor. Sim. 8 foi a necessidade e faz porque ele faz, aí tem aquela crise, mas ninguém fala do produto melhor do que eu, ninguém compra melhor do que eu, por isso que eu sou o vendedor, porque se eu pudesse, pudesse me livrar desse peso, eu levaria para outra pessoa. O que você dá de conselho para que a pessoa mude essa mentalidade de que ainda assim tem, por mais que muitas vezes o empresário ele entende que o faturamento é um diferencial para ele, até porque se ele não fatura, ele está morrendo aos poucos, ou bem acelerado, dependendo do fluxo. Sim. Mas ainda assim tem essa crença de que a venda é algo que se eu pudesse fazer, eu não fazia. Né? Como é que você muda hoje essa crença da pessoa? Tá, vamos lá, empresário, em sua maioria, não tem tempo. Faz parte. Quando você não é bom em algo, recomenda-se que você contrate alguém que é melhor do que você. Uhum. E complemente aquilo que você não é bom. Porque senão você nunca vai crescer. Ah, eu não me sinto à vontade. Você tem dinheiro para contratar? Então contrate alguém que vai suprir essa sua necessidade. Agora, não tenho dinheiro e é eu que tenho que vender. Então toma vergonha na tua cara Vai vender. e vai aprender a vender, aprender a mudar suas crenças a respeito disso. Por quê? É como eu falo, vendas é o motor do seu negócio. Cara, todo empresário, a maioria, sabe vender. Alguns sofrem vendas. É o velho tirador de pedido. Eles acham que venda. Ah, é que eu sou ruim em venda, mas eu tô vendendo, então tá bom. Cara, você tá sofrendo. E Aí se você pergunta, qual é o melhor seu canal de prospecção? Indicação. Indicação. E indicação só prova que você é bom no que você faz. Indicação não é ruim, gente. Sim. Eu gosto de falar recomendação. Se tá sendo indicado, ótimo. O problema é você depender somente disso. Então, a maioria dos empresários e empreendedores que eu conheço, cara, eles sofrem venda e acham que estão bombando. Não, porque tá vindo aqui, estão relaxados. Só que aí, se parar a indicação, morre o negócio. Então, a questão, se você já está sofrendo venda e está sendo bom, imagina você sabendo vender. Sabendo prospectar, sabendo fazer anúncios, sabendo chegar ao lead ali. Querido, você vai vender muito mais. Então, a pessoa precisa destravar nesse sentido. Se o cara tem dinheiro, contrate, que vai ficar melhor para ele. Me contrate, que eu vou te ajudar. Ah, boa. Mas assim, agora, se o cara não tem condição, ele tem que vender. Se é o advogado que está começando, se é o contador, se é o fisioterapeuta, eu não sei o que você faz. Você tem que mudar essa crença porque você tem que ser o melhor vendedor da sua empresa. Porque se você... Cara, quem melhor para vender do que o próprio cara que criou o negócio? Sim. Que sabe de tudo, que é o especialista. E a pessoa precisa ver essa verdade nos seus olhos, esse brilho nos seus olhos quando você for vender. Então é sempre melhor quando o empresário, nesse sentido, ele é o vendedor. Mas vai chegar um ponto que ele tem que criar o processo de vendas para ele começar a escalar o negócio e contratar outras pessoas para venderem para ele. Senão, vai ficar preso ali sempre. E aí vai perder venda ali também, porque depende tudo dele. Então, no começo faz parte. Você faz as vendas, você cria o processo, você vê o que dá certo, o que não dá errado, e aí começa a botar outras pessoas. Que assim você vai prosperando, gerando emprego e pagando mais impostos. Um problema bom, quando o cara tá crescendo o faturamento, eu vejo muito empresário que às vezes reclama, pô, tô pagando mais ainda. Cara, pagar mais é tá sinônimo de que tá mais. ganhando mais, né? Então é um bom problema. Mas assim, já encerrando o nosso episódio, que passou muito rápido, inclusive. Falei que 1 hora era pouco. Mas eu queria que o Juanito explicasse o trabalho dele um pouco, em alguns minutos. A pessoa ouviu tudo isso aqui, fez sentido, como te acha, como faz para entrar em contato contigo e talvez ser uma das pessoas transformadas por você. Beleza, vamos lá. Vou olhar para a câmera. Pode olhar para a câmera ali. @evangelista das vendas. Você vai ver lá o meu Instagram. Comecei esse movimento há pouco tempo, que eu tinha perdido um Instagram anterior. Então você vai encontrar lá meu trabalho. E eu costumo falar, meu nome é Juanito Santos, sou evangelista das vendas e eu te ajudo a transformar o seu produto, seu serviço no milagre que seu cliente precisa. Se você está cansado, sobrecarregado, vou parafrasear Jesus: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque meu marketing é leve e minhas vendas são suaves. Calma. Genial. Além disso, não tem a multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixinhos? Cara, é só você trazer o que tem que a gente vai multiplicar isso com Muito bom, muito bom. Mas assim, eu trabalho com estratégias comerciais personalizadas para cada negócio e cada nicho. Só no passado a gente teve mais de 200 clientes, mais de 51 milhões gerados em faturamento para os mais diversos nichos
A gente tem clientes como VEG, Febracis, a Demicon. A minha cliente da Demicon, não sei se vocês viram o depoimento lá. Sim, eu vi. Começou agora a vender consórcio e uma call que ela fez, a gente criou um plano, ela bateu o primeiro 1 milhão dela de faturamento, então em menos de um mês ali, sem tráfego pago, porque o tráfego vai ficar cada vez mais caro e faz parte você investir se você tiver condição, mas existem estratégias também para você vender mais e melhor, sem depender totalmente disso. Mas agora, é necessário, tráfego, tem condição, tem isso, te ajuda você com estratégias personalizadas. Então, depois de gerar tudo isso, a gente ajuda mentores e pequenos empresários ali a estruturarem seu processo comercial. Ponto. Pode Sou da falar. Metro League Society também, entrei no maior ecossistema de educação Boa. do Brasil, Boa. como sócio do Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel Jota. Então, a gente está com mais de 100 clubes ali, estou fazendo parte desse ecossistema, está sendo maravilhoso e você pode fazer também parte disso aí com a gente. Genial, genial. Amigo, obrigado pelo transbordo que tu teve. Foi o que o Otto falou, 1 hora. Foi pouco. Mas é bom parte deixar dois. esse gostinho, né? A galera vai pedir parte 2, provavelmente. A gente faz esse... Tem muita coisa para falar, cara. Tem outros assuntos, outras coisas. E obrigado pelo teu trabalho, obrigado por tudo isso que você tá transbordando na internet e ajudando pessoas. Eu sei que hoje só esses títulos, conquistas que tu tá tendo é só consequência do bom trabalho que tu tá tendo e do bom posicionamento que você tá causando com outras pessoas. E isso é o maior recurso que a gente pode ter. Sim, total. Mais uma vez, obrigado, Ronito. Obrigado por trazer isso pra gente. Obrigado por levantar essas bandeiras, cara. E, assim, eu vejo como uma consequência de uma verdade, sabe? Então, assim, vale a pena. Eu acho que serve muito de inspiração para as pessoas continuarem, não validando, né? Mas firmes na sua verdade. Né? Então, tudo que você conquistou e traz as pessoas conquistarem é, como você falou, acreditar na sua digital. Né? Principalmente. Entender quem somos. Eu brinco com alguns amigos empresários que somos privilegiados, porque temos o melhor sócio do mundo, né? O melhor sócio do universo. Verdade. Então, assim, cara, obrigado mais uma vez. Para vocês, né, que assistiram até aqui, escutaram tudo isso, eu quero convidar vocês a colocar aqui nos comentários as melhores frases, aquilo que mais te marcou, o que você vai levar de ação prática, seja para sua vida, para sua transformação. Lembrar também de se inscrever no canal. Importante. Ativar o sininho, porque agora é uma por semana. Um episódio por semana, então toda semana a gente vai estar aqui trazendo conteúdo de valor para vocês, tá? E compartilhar, porque eu tenho certeza que você conhece aí pelo menos uns 3 empresários, 3 empreendedores que estão precisando... E quem não ouvir precisa algumas ouvir sobre verdades. venda, né? Quem não precisa ouvir sobre vendas, pessoal? Então, até o próximo Lampaguejando. Muito obrigado, pessoal. Simbora. Simbora. Valeu, gente. Abraço.